Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande com informações do Flamengo e tem clube da Série A que continua de olho em Everton Cebolinha já pensando em 2026. E quando a gente fala assim, parece até que falta muito. Não, é daqui a alguns meses. Estamos no meio de setembro já, daqui a pouco é dezembro e aí tem a janela de transferência novamente, os clubes vão se movimentar e esse time da Série A quer tirar o Everton Cebolinha do Flamengo. Eu vou querer saber de vocês, torcedores, se vocês querem continuar com Everton Cebolinha para 2026 ou acham melhor negociá-lo e assim o Flamengo buscar um outro jogador para repor o elenco, porque atualmente o Everton Cebolinha serve para compor o elenco. Ele está longe de ser um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Vamos falar também sobre Pulgar, por falar nisso. Quando que o jogador volta? A gente vai trazer essa atualização aí envolvendo o Pulgar. E o Estudiantes tem dois desfalques extremamente importantes para pegar o Flamengo nessa quinta-feira. A gente vai dizer quais são esses jogadores. E o momento do Estudiantes, ó, é péssimo, tá? Eu vou trazer aqui alguns números para vocês verem. O Flamengo é muito favorito. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos e não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Galera, antes de trazer esses assuntos aí que eu mencionei no início do vídeo, como nós comemoramos, falamos muito sobre o retorno da torcida Jovem Flá, uma das principais organizadas do Flamengo, recentemente, eles estavam punidos, não podiam retornar ao estádio, conseguiram a liberação, mas poucos dias após o retorno, a Jovem Flá, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, foi punida novamente, está proibida de frequentar estádios por 2 anos. Notícia do meu parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. A decisão foi tomada após novos episódios de violência e má conduta na cidade do Rio de Janeiro. Alguns motivos relatados: integrantes da Jovem Flá pularam catracas de trem, danificaram estação e andaram na linha férrea, atrasando o percurso. A PM também relatou pichações. Relatos da PM de membros da organizada surfando ônibus na Cidade de Deus, perdão, galera, e também em Niterói. Brigas também ocorreram na Avenida Brasil. Um dos membros da torcida organizada urinou em um blindado da PM e disse nas redes sociais: hoje eu quero arrumar problema. Tem também aqui um comerciante teve mercadoria roubada no setor norte, 2 caixas de cerveja e 2 de refrigerante. E para finalizar, o BEP também apontou a agressão sofrida por torcedores do Vasco em um bar em Copacabana. Repito, informações aí do parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. Falando agora sobre o Estudiantes, time argentino que enfrenta o Flamengo nessa quinta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores, jogo no Maracanã. Inclusive, esse jogo está ingresso esgotado. A diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes, contando camarote, enfim, cortesia, isso tudo, ingresso para parceiros. Então, a diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes lá no Maracanã. E o momento dos Estudiantes não é nada bom, muito pelo contrário. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. O time argentino tomou 7 gols e fez apenas 4. E também, tem 2 baixas na equipe argentina para pegar o Flamengo e 2 baixas importantes. O Estudiantes divulgou um boletim médico de jogadores que vão desfalcar a equipe contra o Flamengo. Leandro Gonzalez Pires, ou apenas Gonzalo Pires, que é zagueiro, sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita, e Edwin Cetré sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Nenhum dos jogadores estará disponível para a viagem ao Brasil. Para quem não sabe, o Gonzalo Pires é um zagueiro titular central absoluto. Ele chegou há alguns meses do River Plate. E o Edwin Cetré é um ponta. Ele não é titular, mas é considerado um 12º jogador da equipe do Estudiantes. Eventualmente é titular, e quando não é titular ele entra, ele é acionado durante o jogo e seria um jogador extremamente importante para o contra-ataque, que é a provável postura
do Estudiantes no Maracanã. Eu acredito que o Estudiantes está vindo ao Rio de Janeiro para voltar à Argentina vivo, pensando na classificação, porque o Flamengo é muito favorito, gente, é muito favorito. Estamos falando de um Flamengo que não sofre gol. No Campeonato Brasileiro são apenas 10 gols sofridos em 22 jogos. Estamos falando de um Flamengo que é avassalador, que quando resolve converter as oportunidades criadas, faz o que fez, por exemplo, contra o Vitória, contra outras equipes, contra o Juventude. Enfim, é um time muito bem treinado, um time extremamente maduro. Tanto é que lá no Twitter, quando eu trouxe essas informações sobre Estudiantes, muito torcedor perguntando: e aí, você fica animado ou fica triste vendo isso? Porque muita gente tem medo da tal flamengada. E eu respondi: atualmente, com o Felipe Luiz, o torcedor do Flamengo tem que ficar animado por conta do momento do adversário. Por que eu falo isso? O Flamengo hoje atingiu um nível de maturidade técnica e tática que eu não vi no Flamengo, sei lá, desde 2019, gente. Para mim, hoje, o Flamengo vive o melhor momento desde 2019. Ou eu estou mentindo? Estou falando em todos os sentidos, tá? Dentro de campo, fora de campo. Mas dentro de campo, primeiro, é o melhor elenco, sem sombra de dúvidas, e contando 2019. Porque esse elenco é melhor do que o elenco de 2019. É um elenco extremamente equilibrado. Antes da janela de transferência, eu falava que o elenco do Palmeiras era mais equilibrado. E são dois times que investiram pesado. Hoje o elenco do Flamengo é melhor e é mais equilibrado, pelo menos na minha concepção, tá? Então acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar animado. E sobre o Flamengo, prováveis desfalques, Jorginho e Alexandre, a gente vai saber tudo na atividade dessa tarde, né? Porque vai ser o último treino antes desse duelo, mas Bruno Henrique e Varela retornam e Alexandre e Jorginho são dúvidas, a gente vai saber. Sobre Pulgar, galera, muita gente me perguntando aí quando o Pulgar volta. A informação que eu tenho é que deve ser só em outubro, tá? Porque ele vai iniciar um processo agora que é uma fase extremamente importante, com a fisioterapia, enfim, tem todo um protocolo que está sendo cumprido com o Pulgar, então não adianta acelerar o retorno dele, até porque o Saúl está muito bem, obrigado. Então dá uma certa tranquilidade para todos os envolvidos nesse retorno do Pulgar trabalharem de uma maneira bem pragmática, com calma, com paciência, para o jogador voltar 100% e conseguir performar nessa reta final da temporada. Para finalizarmos o nosso vídeo, Grêmio mantém interesse em Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Informação que vem lá da imprensa gaúcha. Marcelo Marques, próximo presidente do Tricolor, gosta muito do atacante. Cebolinha também vê com bons olhos um retorno ao Grêmio. No entanto, a questão financeira segue sendo o principal entrave para o clube gaúcho conseguir tirar o atleta do Flamengo. Galera, sejamos francos, eu acreditava que o Cebolinha fosse voar no Flamengo. Não voou. Acontece. Não foi por falta de tentativa e vontade do jogador, foram vários fatores. O contrato dele é até dezembro de 2026. Eu acho o seguinte, chegou o momento de negociá-lo. E quando eu falo isso, é pensando já no início de 2026. Por quê? Ele vai ter apenas um ano de contrato. A partir do meio de 2026 ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Então negocia logo, abre uma boa brecha na folha salarial, porque Cebolinha é um jogador que tem um salário alto e está tudo bem. Ele veio como uma contratação de peso, custando quase 100 milhões de reais aos cofres do Flamengo, a gente vai lembrar disso. Depois de uma boa passagem pelo Grêmio, chegou ao Benfica, não conseguiu render tanto, foi um dos destaques da seleção brasileira em Copa América, mas não rendeu no Flamengo e está tudo bem, sofreu com problemas físicos. Então chegou o momento de negociá-lo. Eu acho até que já deveria ter negociá-lo nessa janela de transferência que passou, mas agora, tudo bem, ele agrega da maneira que pode agregar nessa reta final de 2025 e em 2026 o Flamengo já pensa aí numa saída dele para negociá-lo. Pelo menos é a minha visão, o que eu faria se eu fosse dirigente e até mesmo se eu fosse treinador do Flamengo, pensando aí em 2026. Mas é aquilo também, a gente não sabe nem como é que vai ser com o Felipe Luiz ainda, é uma incógnita, gente. Embora eu esteja torcendo para ele renovar, mas o contrato dele é até dezembro também. Ele pode não renovar, a gente está falando de futebol. No futebol tudo pode acontecer. Mas, pelo menos eu dei minha opinião aí sobre o Everton Cebolinha
e eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo tem que negociá-lo ou não? Tem que ficar com ele e até uma renovação de contrato, porque o contrato dele está chegando ao fim. Quero saber a opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Tamo junto, galera. Fui!